Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Terça-feira, dia 28 de julho, vamos meditar o Evangelho hoje de São Mateus, no capítulo 13, versículos 36 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no final dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Explica-nos a parábola do joio. Com a parábola do joio e do trigo, a Igreja nos convida a meditar sobre a convivência do bem e do mal. O bem e o mal dentro do nosso coração. O bem e o mal que vemos em outros, que vemos existir neste mundo. Explica-nos a parábola. Pedem os discípulos a Jesus. E nós hoje podemos fazer o propósito de ter mais cuidado com a nossa oração pessoal, com o nosso trato cotidiano com Deus. Senhor, podemos dizer-lhe: explique-me, porque não avanço suficientemente em minha vida interior. Explique-me, porque como posso lhe ser mais fiel, como posso buscar-lhe em meu trabalho ou através dessa circunstância que não entendo ou não quero. Como posso ser um apóstolo qualificado? A oração é isso, pedir explicações a Deus. Como é minha oração? É sincera? É constante? É confiante? Jesus Cristo nos convida a ter os olhos fixos no céu, nossa morada eterna. Frequentemente vivemos enlouquecidos pela pressa e quase nunca nos detemos para pensar que um dia próximo não sabemos, deveremos prestar contas a Deus de nossa vida, de como temos feito frutificar as qualidades que Ele nos tem dado. E o Senhor nos diz que no fim dos tempos haverá uma triagem. Devemos ganhar o céu na terra, do dia a dia, sem esperar situações que possivelmente nunca virão. Devemos viver heroicamente o que é ordinário, o que aparentemente não possui nenhuma transcendência. Viver pensando na eternidade e ajudar os outros a pensar nela. Esforça-se para não morrer. O homem que há de morrer e não se esforça para não pecar. O homem que há de viver eternamente. Nos diz São João de Toledo. Colheremos o que houvermos semeado. Devemos lutar para dar 100% hoje, para que quando Deus nos chame à sua presença, lhe apresentemos as mãos cheias de atos de fé, de esperança, de amor, que se concretizam em coisas muito pequenas e em pequenos vencimentos que, vividos diariamente, nos fazem mais cristãos, mais santos, mais humanos. Assim, nesta parábola, ela fala como se a terra fosse um campo de trigo, no meio do qual nasce também o joio. E explica que o joio precisava crescer junto com o trigo, até a colheita, para depois ser retirado, evitando assim que, ao arrancar o joio, com ele fosse arrancado o trigo. Diante da incompreensão dos discípulos, Jesus se põe a explicar o significado de cada elemento,
que aparece na parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Portanto, tanto Jesus como o diabo são os semeadores. Jesus semeia o bem, enquanto o diabo semeia o mal. É como dissesse, se você pratica o bem, colhe o bem. Se pratica o mal, colhe o mal. Era grande propósito de Jesus para cada um de nós, o discernimento. Jesus não se propõe a separar o joio do trigo fora do tempo, e nem o demônio. Ambos estavam fazendo a sua parte, semeando. Deus deseja que saibamos viver na busca do discernimento. Se o conseguirmos, estaremos preparados para a colheita. Jesus quis, pois, alertar para o seguinte: o diabo está fazendo o mesmo que faço, semeando. Se vocês souberem discernir o bem do mal e tiverem força para seguir o bem, no final, quando Deus vier julgar, é só Ele tem o poder de separar o bem do mal. Vocês estarão preparados para participar do reino do Pai? Jesus quis dar uma explicação bem clara para que a humanidade, através dos séculos, assimilasse aquela verdade. Ele poderia ter explicado outras parábolas também, mas não o fez. E por que esta foi explicada com tanto detalhe? Porque aqui Deus nos propõe que sejamos astutos e inteligentes. A colheita será uma só. Tanto se colhe bem o trigo como o joio. Tanto se faz uso do trigo como do joio, embora tenham sentidos diferentes. O importante é sabermos de que lado estamos nos posicionando. Devemos passar por esta vida dialogando sempre com Deus, pedindo, procurando, exercendo a experiência do discernimento, questionando por meio da vida de oração. A todos um feliz e abençoado dia. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.